Bem, vamos dar continuidade à nossa unidade 3, perícia ambiental, e a gente agora está no tópico de metodologia da perícia. Só que é importante a gente entender também algumas questões relacionadas à prática forense dessa perícia ambiental. E aqui a gente tem que eu tenho que avaliar alguns procedimentos que estão relacionados não só ao ato do juiz, ou seja, do magistrado em si, mas também do advogado do autor da ação. Dependendo da situação, a gente pode ter o assistente técnico, se for indicado um, né, do advogado, assim como o assistente técnico do réu. Então, diante de uma ação, são os atores que fazem parte do processo judicial. E a partir daí, dependendo da necessidade, a presença do perito, que é o nosso caso, que nós estamos estudando a questão da perícia ambiental. Então, para que a gente entenda, quando eu tenho a questão do advogado, é quem vai ajuizar e vai contestar qualquer ação para requerer provas, sejam elas parciais ou outras provas que possam ser anexadas ao processo, indicados também por um assistente técnico quando esse tiver dentro da ação judicial. E ele pode, esse assistente técnico, primeiramente, o que é esse assistente técnico? É um profissional que também tem conhecimento naquela área em questão. Vamos levar em consideração o caso de um lixão. Então, o lixão é uma área de disposição inadequada de resíduos, ok. Ele está de forma a causar algum tipo de degradação, de impacto ambiental negativo e extremamente intenso. Então, o que que acontece? Vamos dizer que uma população local ou alguém especificamente naquela área que se sente lesado entra com uma ação. Então, eu tenho o advogado, eu posso associar um técnico assistente a esse advogado que detém conhecimento na área de resíduos e impactos ambientais, ok. Quem é que está sendo acionado no processo? A prefeitura, porque tem um local de exposição inadequado. Possivelmente ela vai ter a assessoria jurídica dela, que vai defender a prefeitura, e eu posso também ter amparado nessa ação judicial no advogado, junto ao advogado da prefeitura, um assistente técnico da área, que pode ser algum analista ambiental ou algum técnico da secretaria na qual a área de disposição ou a atividade fim de recolhimento e disposição final de resíduos esteja vinculado. Se for Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Saneamento, Secretaria de Obras, isso vai depender da prefeitura e o vínculo que é dado. Então, esse assistente técnico de ambas as partes tem a função também de fazer esclarecimentos técnicos acerca da temática. O juiz achando necessário, o que é que ele vai dizer? Não, eu quero uma ação de um perito, porque ele vai ser imparcial, ele não é nem da parte acusada e nem da parte que sofreu a acusação. Então, diante disso, nós vamos verificar os papéis dentro dessa prática forense precede a perícia ambiental. Então, ao advogado cabe contestar ou ajuizar uma determinada ação e vai requerer provas, sejam elas parciais ou outras provas que porventura possam completar essa análise, para que possa ser tomada a melhor decisão possível diante daquela situação. Tá? Então, ele também, esse advogado, como eu falei, ele pode indicar esse assistente técnico. O assistente técnico, por sua vez, é quem vai assessorar a parte que o contratou, seja quem está acusando ou seja quem é o acusado. Então, diante da situação, o juiz, ele vai avaliar a situação, se ele achar por bem, por indicado, ele vai chamar, ele vai nomear um perito, e em cima disso, esse profissional ele tem que tomar conhecimento de todo o procedimento, seja dado seguimento à ação pericial. Só que todos os interessados aí, os envolvidos, na verdade, não só os interessados, mas os envolvidos dentro dessa ação de perícia, eles podem ter determinados quesitos. O que são isso? São perguntas, são questionamentos, são determinadas situações que foram formuladas que vão auxiliar o perito e o assistente técnico de ambas as partes no processo de levantamento de informações, de levantamento de dados, que são concernentes aos fatos relacionados à causa em questão e vão constituir o objeto da perícia. O que é isso? Isso é o norte do perito. Então, o perito ele vai ter acesso à ação judicial, ele vai avaliar, ele vai analisar os quesitos. Quando eu fui chamado para ser perito, o que é que acontece? Eles têm que me dar informação suficiente
sobre a situação problema e especificamente o que eles querem observar. Então, se eu tenho uma situação, por exemplo, de um aterro, a partir daí, ou de uma área de lixão, eu preciso ter o meu norte de avaliação. Porque senão eu vou ter que avaliar tudo e qualquer coisa. Não. De repente, eu quero entender se esse aterro sanitário, se for a questão de um aterro, ele está funcionando adequadamente. Esse é o norte que eu vou ter como perito. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou avaliar, eu vou periciar a a infraestrutura do aterro e o seu funcionamento, a sua logística operacional, para ver se ele realmente se enquadra dentro das características de um aterro sanitário. Se eu estou avaliando uma área de lixão, eu quero avaliar os impactos ambientais que tem. Então, isso é detrimento de quê? Eu estou avaliando o impacto ambiental por quê? Porque ele está afetando uma comunidade próxima, porque ele está impactando um corpo hídrico que é utilizado. E assim vai, ou seja, eu estou dando norte ao perito para que ele possa fazer esse levantamento de dados necessários para emitir um laudo técnico acerca de esclarecimentos da situação atual para que o juiz possa tomar a decisão diante da ação processual. Entenderam? Eu preciso ter um norte, eu preciso ter uma orientação nesse sentido. Na maioria das vezes, o que que acontece com relação a esses quesitos? Eles basicamente eles são formulados pelos advogados das partes. Mas, obviamente, nem sempre o advogado detém o conhecimento necessário para isso. Então, por isso a necessidade de eu ter um assistente técnico, porque ele vai auxiliar esse advogado no melhor questionamento possível ou na busca de esclarecimentos técnicos mediante a situação. Então, isso é fundamental nesse processo. E nós chegamos no laudo pericial, que é consequência disso. Então, o perito ele tem o norte dele, que são os quesitos, os questionamentos, tudo que foi formulado acerca de informação que são pertinentes ao caso. Eu tenho as partes envolvidas, no sentido de buscar esclarecer. Eu tenho a ação processual para que eu entenda o que motivou essa ação judicial, então qual é o fato gerador, e isso vai me dar um norte para eu pesquisar, para eu fazer o levantamento de dados, para eu pegar as informações que são necessárias e gerar o meu laudo pericial. E esse laudo nada mais é do que o resultado da perícia. São todas as considerações que você, perito, vai ter diante daquela situação que você está investigando, que você está analisando de certa forma. Então, esse é o ponto que a gente vai. Ou seja, eu vou chegar num resultado onde eu tenho as informações condensadas de tudo que eu observei, de tudo que eu examinei e as minhas conclusões colocadas ali naquele documento e muito bem embasadas e fundamentadas, onde a gente vai apontar os fatos, as circunstâncias, os princípios que levaram a o fato gerador em si e um parecer sobre a matéria que foi submetida. Ou seja, qual é a investigação? É avaliar, por exemplo, se o aterro sanitário ele realmente se enquadra dentro das características de um aterro e se ele tem as formas adequadas de acondicionamento dos resíduos para não gerar impactos ambientais no seu entorno. Então, beleza. A partir desse princípio, a gente vai ter as respostas de maneira objetiva aos quesitos que foram gerados. E os resultados técnicos que foram colocados pelos assistentes técnicos são pareceres diante de um processo, que vai ser avaliado e confrontado com o laudo técnico pericial que a gente tem acerca da situação. Um outro ponto a ser observado são os 5 princípios do processo. Primeiro, a imparcialidade. Certo? O que é que eu quero dizer com isso? Acho que está mais do que claro. O juiz ele não se envolve na ação. Tá? O que é que acontece? Ele tem que ser imparcial na emissão das suas sentenças. Então, ele não tem um lado específico. O outro ponto é o contraditório. As duas partes terão o direito e terão acesso aos documentos, às provas e aos fatos apresentados para colocar aí, né, as suas argumentações, as suas, os seus recursos e por aí vai. O livre convencimento. O que é que isso quer dizer? O juiz tem que tomar as suas decisões baseados em provas, devendo ser fiel a elas e se baseando, obviamente, né, nessas provas para fazer a apreciação necessária
e tomar a decisão, óbvio, mediante o que versa a legislação. A publicidade, os atos do processo eles devem ser públicos, excetuando-se quando ocorrem em segredo de justiça. Mas a maioria das questões ambientais, de uma maneira geral, elas são públicas. E a questão do que a gente chama de inércia, que nesse caso, o juiz deve ser provocado pelo autor para que possa atuar no processo, ou seja, a gente tem que dar movimentação à ação. E dos procedimentos básicos que a gente tem que seguir, a gente tem que trabalhar aqui primeiro, coleta de dados, tá? Então, os peritos ambientais coletam dados sobre o local, o dano ambiental, como informações sobre o meio ambiente, a causa do dano e as consequências do dano. Então, entendam o seguinte: o que é importante a gente compreender aqui? Essa base de coleta de dados, para nós que somos engenheiros ambientais e sanitaristas, basicamente está em estruturar um diagnóstico ambiental daquela área. Você precisa entender o contexto. Tá? Ou seja, eu tenho coleta de informações sobre o local, sobre o dano ambiental, as informações sobre o meio ambiente. Lembra que nós falamos em situações na disciplina de avaliação de impacto ambiental? Eu entendo a dinâmica de funcionamento do meio, eu entendo o aspecto ambiental, que é aquele elemento da atividade, serviço ou processo, a grosso modo, que entrou em contato com o meio ambiente e gerou alguma alteração nesse sentido. Nesse caso aqui, não necessariamente é um aspecto ambiental dentro daquela concepção que nós já temos da ISO 14001, que foi o que eu citei agora em termos de conceito. Mas, quando eu estou falando nesse sentido, qual é o agente que interagiu com o meio ambiente e naquele momento provocou algum tipo de alteração? Alterou aquela dinâmica de funcionamento do meio e, consequentemente, colocou aquele meio sob uma pressão e desequilíbrio, gerando aí impactos adversos. Então, esse processo inicial ele é fundamental, que é a base de coleta de dados. Então, você vai pegar as ferramentas de conhecimento que você tem de avaliação de impacto e outras ferramentas, como a parte de tratamento de águas, efluentes, para entender que alterações estão sendo ocasionadas naquele meio, para que você tenha uma situação do estado atual do meio. E a partir daí desse diagnóstico, você possa fazer uma avaliação sobre as consequências dessa interação, dessa pressão antrópica exercendo no meio. Tá? A análise dos dados, ou seja, os peritos ambientais analisam os dados coletados para identificar a causa, a extensão e a consequência do dano. Agora, eu estou mexendo também numa outra dinâmica de ação dentro da avaliação de impacto ambiental, que quando eu falo aqui analisar dados coletados, identificar a causa e a extensão, a gente está falando das áreas de influência. Então, eu estou predizendo as alterações, os impactos e as áreas de influência dessa situação que a gente está periciando, ou seja, do dano ambiental que foi ocasionado e as consequências desse dano. Ou seja, quais são as alterações que ele ocasionou, qual é o tipo de degradação que ele gerou e o que ele mudou naquele meio. E a elaboração do relatório. Os peritos ambientais elaboram um relatório técnico que apresenta as conclusões da perícia. Partindo desse pressuposto aqui, quando eu tenho essas três variáveis de observação, coleta de dados, análise e elaboração de relatório, basicamente isso é entender a importância da perícia ambiental. Porque a partir daqui é importante no sentido de proteger esse meio ambiente. Porque as ações de perícia ambiental, elas vão contribuir para a identificação e avaliação de danos ambientais, e aí vai permitir que a gente tenha uma noção da real situação, ou seja, quais são os impactos causados por essas atividades humanas ou naturais, porque eu também posso estar investigando fenômenos naturais que ocorreram na área e periciando, porque de repente afetou uma determinada propriedade, a gente precisa de um laudo pericial diante daquele dano ambiental que foi ocasionado naquela propriedade, por exemplo. A investigação para crimes ambientais, isso é um outro ponto. As ações de perícia, elas estão muito focadas também nessas ações de levantamento de crimes ambientais. A gente vai ver um pouquinho mais a questão da legislação que ampara também a necessidade da perícia ambiental propriamente dita e a própria lei de crimes ambientais, a 9.605, que a gente já vai fazer uma abordagem ainda nessa aula. Então, eu posso estar diante de uma situação problema, fazer uma perícia ambiental na área para configurar aquela situação e saber se foi realmente um crime ambiental ou não. Então, é óbvio, eu vou fazer o levantamento, a coleta de dados,
a estruturação das análises, eu vou confrontar com a legislação para saber se aquela situação está enquadrada na lei e é caracterizada como um crime ambiental. Tá? E na proposição, obviamente, de medidas de remediação, de recuperação de uma área e assim vai, que são consequências dessa perícia ambiental para propor essas medidas que são necessárias para remediar esses danos ambientais. Isso é um outro ponto. Uma situação que é muito utilizada da perícia no sentido de proposição de medidas de remediação é quando a gente está trabalhando, por exemplo, com o Ministério Público, através da formulação de TAC, ou seja, termo de ajustamento de conduta. O que é que significa dizer? Para eu formular, auxiliar tecnicamente uma ação, por exemplo, do Ministério Público, no sentido de orientar quais são os procedimentos necessários para corrigir um dano ambiental, um problema que foi ocasionado, eu preciso fazer uma perícia no local. Eu preciso chegar lá, eu preciso fazer uma investigação, fazer um levantamento, entender o contexto, o que é que foi que gerou aquilo, o que ainda mantém esse dano, para que eu possa, a partir desse momento, dizer: olha, vamos falar numa situação de um lixão, que eu já participei também de uma perícia nesse sentido, que era para a formulação de um termo de ajustamento de conduta. Era uma área de lixão, ou seja, uma disposição inadequada, que uma determinada prefeitura gerou numa determinada área, e a partir daí essa área estava próximo de periferia, ou seja, eu tinha ocupação. Eram duas situações. A prefeitura tinha um local para disposição dos resíduos, só que para economizar, né, com viagem de caminhão, combustível, seja uma série de coisas, eles criaram um mini lixão numa determinada localidade, próximo de uma área periférica dessa cidade. Então, houve a denúncia dos moradores no Ministério Público e o Ministério Público foi para cima dessa prefeitura. Então, nós fomos chamados naquele momento para fazer o levantamento, ou seja, a partir daí o que eu precisei fazer? Eu precisei fazer um diagnóstico da situação. Porque não era simplesmente dizer: olha, tem que encerrar a situação e pronto, acabou. Não. Ele precisava encerrar o despejo dos resíduos naquela área, isso era um ponto, que era uma disposição inadequada, e ele precisava saber, nós precisávamos saber a extensão do dano para orientar o que a prefeitura iria fazer a partir desse momento. Ela cessava o lançamento do resíduo na localidade, só que ela tem um impacto que ela gerou. Ela afetou a comunidade no entorno, então eu precisava orientar no termo de ajustamento de conduta quais seriam as ações para remediar este problema, que já estava sendo causado pelo lixo que estava na localidade. Só encerrar o lançamento do resíduo na área não resolveria todo o problema. Então, eu precisava fazer essas orientações técnicas no termo de ajustamento de conduta. Então, isso é uma ação de perícia, onde eu faço esse levantamento para propor as medidas de remediação daquela localidade. Então, o que é importante a gente entender aqui é que essa perícia ela passa a ser um instrumento muito importante na promoção da sustentabilidade, do desenvolvimento sustentável. E ela é fundamental nas ações de proteção ambiental. Então, nunca esqueçam disso. É muito importante as ações da perícia nesse sentido, porque elas te dão esse norte que é fundamental ao processo. O outro aspecto que a gente vai levar em consideração aqui, que são o funcionamento da perícia. O que eu quero dizer com funcionamento? São alguns procedimentos numa sequência. Então, você foi contratado como perito, beleza. Eu preciso inicialmente fazer o quê? Uma leitura completa dos autos do processo. Como eu falei, eu preciso saber por que eu estou sendo chamado. O que exatamente está se questionando aqui, para que eu possa orientar as minhas ações daqui para frente. Então, isso é um ponto que a gente chama como um ponto de partida, porque a partir dessa leitura dos autos, nós temos o nosso primeiro contato com as informações e os documentos que são pertinentes àquela situação, para que a gente tenha consciência, conhecimento acerca do processo ao qual foi solicitado uma ação de perícia. E dentro desse contexto, o que é importante a gente entender? Além disso, isso vai permitir uma verificação das ações que já foram realizadas. Eu também posso ter aí, nessa situação, né, a indicação dos assistentes técnicos que vão auxiliar com mais informações ao profissional, ou seja, ao perito, para que a partir daí a gente possa fazer o agendamento de visita ao local. Não se faz perícia de escritório.
A perícia, nós temos que ir ao local, tá? Que é a base para que a gente faça esse levantamento. Então, essa leitura inicial dos autos, ela é fundamental. Depois disso, eu vou para os levantamentos preliminares. O que é que eu tenho aqui no levantamento preliminar? Como perito na área ambiental, eu tenho que entender o que recai de legislação sobre essa situação. Então, eu fiz uma leitura dos autos do processo, eu compreendi a situação problema, beleza. Agora, quais são as legislações ambientais específicas a esse caso? Existem parâmetros ambientais a serem observados, até mesmo para que eu possa montar, por exemplo, um checklist com as informações necessárias que eu preciso inicialmente observar. Então, por exemplo, nessa situação do lixão clandestino, então, eu tinha que verificar qual era a legislação. Nós temos as normativas, nós temos a lei de crimes ambientais, nós temos as resoluções do CONAMA, nós temos a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, eu vou fazer um levantamento e um enquadramento das legislações pertinentes àquelas situações. Eu vou ter que pegar as normativas também relacionadas, porque eu tenho um corpo hídrico na localidade, então o outro aspecto a ser observado, quais são as normativas necessárias para enquadramento de corpos hídricos de acordo com a sua utilização, para que eu também pudesse ter levantamento de dados. Então, a partir desse checklist, desse levantamento de informações que são das legislações, que é a base da ação, agora sim eu posso me preparar para ir para campo, porque isso vai orientar os meus procedimentos técnicos quando eu estiver na área. E aí eu vou partir para a minha vistoria do local, ou seja, o meu trabalho de campo. Essa vistoria do local, esse meu trabalho de campo, ele é fundamental, extremamente importante na etapa da elaboração do laudo pericial. Uma vez que esse momento de contato presencial com a área que sofreu o dano ambiental poderá ser analisado com muito mais cautela diante, por exemplo, de um checklist. Então, normalmente eu faço um checklist. Um outro ponto que também é importante, somente que a gente está trabalhando com um dano ambiental em área natural, por assim dizer, é você entender o contexto ambiental daquela área. Isso é fundamental aqui, tá ok? Na sua visita de campo. Por quê? Eu já vou saber, quando eu vou para a área, eu sei que eu estou numa área de disposição inadequada de resíduo, eu sei que eu tenho uma comunidade próxima, eu sei que eu tenho uma área periférica, se quer o caso, ou uma comunidade, eu sei que eu tenho corpos hídricos naquela localidade, eu sei qual é o tipo e a característica hidrogeológica da área. Por que que eu preciso disso? Porque isso vai me dar um norte do que eu vou investigar e para onde eu vou direcionar o meu olhar, a minha observação. E é fundamental, principalmente a partir de eu entender a dinâmica de funcionamento daquele meio natural e do meio artificial, por assim dizer, né, que é o meio antrópico, e conhecer o ecossistema local. Por que isso é fundamental? Porque hoje, quando eu chego numa área, um dos primeiros eh, das minhas primeiras observações, principalmente quando a gente está falando de área degradada, área contaminada, área poluída, é buscar bioindicadores. Então, quando eu chego numa área que eu observo determinados bioindicadores, porque eu já tenho um estudo prévio sobre aquela área e eu já sei o que eu vou investigar, é poluição por resíduos, eu já vou começar a observar quais são os meus bioindicadores de poluição por resíduo, porque aquilo já me dá um norte, já me direciona o olhar e o que eu vou focar em termos de observação, tá ok? Então isso é fundamental, é entender o ecossistema local, a dinâmica de funcionamento tanto do meio natural quanto do meio antrópico, compreender o que eu tenho ali em termos de características físico-químicas, por aí dizer, ou características abióticas daquele meio, as características bióticas, para que aí sim eu tenha as informações base para dizer, não, eu vou aqui, eu vou avaliar o impacto naquele corpo hídrico, eu vou verificar essa questão do solo, não, mas essa área aqui, ela tem um solo predominantemente argiloso, ou seja, eu já tenho um coeficiente de impermeabilidade elevado naquele solo. Então, eu já sei que boa parte da infiltração de um chorume, por exemplo, pela decomposição do resíduo, ele não tem uma facilidade
de movimentação dentro do solo, porque aquele solo já tem uma característica de ser mais impermeável, já tem uma característica de conter aquela carga poluidora. Não quer dizer que ela não vá se movimentar, mas quer dizer que o processo de filtração no solo é extremamente reduzido, vai permanecer mais na superfície. Se está permanecendo mais na superfície, aí eu vou observar a declividade do terreno, questões de cota topográfica, para onde, de repente, quando chover, ou o escoamento por gravidade vai direcionar isso. A tendência é que em cotas topográficas mais baixas, você tem a presença de corpos hídricos. Isso já é um problema. Não infiltrou no solo, pode não ter atingido o lençol, né, a água subterrânea, mas eu posso estar fazendo escoamento dessa carga poluidora para uma área mais superficial, onde vai atingir o corpo hídrico receptor daquela carga que está na superfície. Então, eu tenho que saber para onde eu vou observar. Entenderam? Eu preciso ter uma visão ampla da situação para saber aonde eu vou direcionar as minhas observações. E a partir daí, quais são as análises que eu vou fazer. Então, se eu sei que é resíduo, eu já tenho aquele grupo de análises que eu preciso fazer para detectar se aquele corpo hídrico sofreu impacto, influência da decomposição dessa carga, desses resíduos e recebeu essa carga orgânica, essa carga de chorume. Então, isso a gente observa de acordo com a necessidade. Então, os bioindicadores também facilitam a nossa vida. Eles não são a resposta. Não é porque eu tenho um bioindicador X ali, porque eu tenho a presença de mamona, eu vou dizer, não, porque tem muita mamona aqui, acabou, isso é impacto por resíduo. Tá, eu sei que é impacto por resíduo, mas eu não sei quais são os elementos que eu tenho especificamente ali. Eu tenho uma noção pela mamona, porque eu sei quais são os elementos que ela absorve para poder se desenvolver. Então, eu sei que aqueles elementos têm abundância, mas eu não tenho só aquilo. Então, quais são os metais que podem estar presentes nessa massa de solo, nesse corpo hídrico? Quais são os outros elementos que macro e micronutrientes que também estão ali provenientes da decomposição da matéria orgânica na área? Aquilo me deu norte. Mamona, presença, beleza. Resíduos. Agora eu vou avaliar essa massa de solo, aquele corpo hídrico, para entender a concentração desses elementos que são favoráveis ao desenvolvimento desses bioindicadores naquela área. Entendeu? Ele me deu um norte, ele não me deu uma resposta definitiva, mas ele já me orientou para onde eu vou seguir naquele momento. Porque, diante até de um levantamento preliminar, com a visita ao local, eu vou fazer a confirmação dessas informações. Então, o que é que eu faço nessa visita do local? Primeiro ponto, uma descrição do local, tá ok? Então, lembra que eu falei para vocês que a gente utiliza ferramentas como avaliação de impacto ambiental? Eu vou montar e estruturar um diagnóstico na coleta de dados? Pronto, está aqui. Faço uma descrição física desse local, como da área do entorno, faço um levantamento sobre a área de influência, ou seja, a área afetada nessa visita. A gente tem como observar a dimensão desse dano e a extensão da influência desse dano naquela área. Eu tenho que fazer um apontamento onde a gente coloca aí todas as constatações que nós fizemos na visita ao local, né, nesse trabalho de campo de uma maneira geral, incluindo a descrição das atividades e dos horários que foram executados todas essas visitas ou a visita e o tempo dessa visita. Eu preciso fazer uma descrição aqui, por exemplo, através de apontamento e constatações de todas as atividades que nós desenvolvemos na visita de campo, incluindo os horários que nós estivemos no local. Então, se eu estiver trabalhando numa situação de uma empresa, quais são os números, o número de trabalhadores que foram afetados, ou se eu estiver numa área, qual é a estimativa de população que foi atingida naquela área, quem é que está sofrendo, que está sendo atingido pelo dano que foi ocasionado naquela situação, seja ele dano direto ou indireto. E aí entra o detalhe, olha um ponto importante, eu vou fazer o levantamento de quem está sendo afetado direta e indiretamente. Área de influência direta, área diretamente afetada e área de influência indireta. Ferramentas de diagnóstico quando a gente está levantando os impactos ambientais dentro da avaliação de impacto ambiental. Faço coleta de amostras, se essas forem necessárias,
dentro da minha visita técnica. Nesses casos, eu coletei solo, coletei água, mandei para laboratório, já tinha a orientação do tipo de análise que eu estava solicitando, para que a partir daí eu corroborasse essas informações com os padrões permitidos pela legislação, para que a gente faça todo esse registro de dados e tendo um dado técnico de laboratório para reforçar as informações que nós estamos coletando na área. Porque de repente eu tenho a presença de mamona, ok, eu tenho alguns bioindicadores, eu tenho, é perceptível a influência, mas eu posso ter uma carga de concentração de poluição relativamente pequena e que o próprio corpo hídrico está diluindo. Então, quando eu vou fazer a análise da água, eu vou ver que eu não tenho traços daqueles elementos impactantes. Ou seja, já descartei um possível impacto ambiental nesse corpo hídrico. Vamos analisar outros pontos que podem estar sendo influenciados pelo lixão, pelo despejo inadequado de resíduos, e assim vai. Então, isso é fundamental para que a gente saiba exatamente como a gente vai montar o nosso laudo técnico. Eu tive situações de que houve uma denúncia e a população estava reclamando de um determinado efluente. Tá, ok, vamos lá, vamos observar esse efluente. Caracteriza o efluente. Era uma atividade industrial, ok. Eles tinham tratamento? Tinham. O que ocasionou o problema e a denúncia? Era a questão de um odor elevado e uma característica vamos dizer assim, física, a coloração do efluente, a população estava incomodada, estava uma série de coisas, beleza. Quando a gente foi analisar, estava dentro do parâmetro permitido pela legislação. Só que ainda existia uma reclamação da comunidade. No corpo hídrico, percebia-se que, pela vazão do corpo hídrico naquele momento, eu tinha uma diluição adequada. Então, isso não geraria problemas para a comunidade. E aí isso vai desconfigurando. Só que depois a gente fez um outro levantamento no período de estiagem, onde eu tenho uma redução da vazão do corpo hídrico. Aí eu aumentei um pouquinho a concentração, o que inicialmente já poderia se enquadrar na legislação como um problema. Ok, então o que é que a gente vai fazer? Chama o empreendimento, olha, está acontecendo isso, então você precisa diminuir um pouco, controlar a vazão do lançamento desse efluente para equacionar com a vazão do corpo hídrico e equilibrar aí, ou você vai melhorar um pouco mais o seu tratamento para reduzir ainda mais e a gente poder equacionar a situação. Então tem detalhes que muitas vezes a gente foge um pouquinho das especificidades da legislação, mas eu preciso encontrar um caminho de solução. Porque naquele momento, para aquela situação, está acontecendo um problema. E isso pode configurar uma situação de dano ambiental. Tá ok? Então, existem casos e casos. A gente não tem uma receita de bolo e é isso e acabou dentro da legislação ambiental brasileira. E dentro da situação, quando a gente estuda questões ambientais. Porque nós temos regras em caráter geral. Mas a partir do momento que, mesmo você seguindo a regra em caráter geral, seja identificado algum problema, então a gente tem que fazer uma reavaliação daquela situação para sanar o problema. Não basta dizer, não, mas olha, eu estou na legislação, acabou, está resolvido. Não, você está na legislação, mas alguma coisa está provocando problema. Então a gente tem que encontrar um caminho que vá solucionar essa situação. E aí, depois dessas observações e vistoria, de todas essas análises que a gente está fazendo, todo esse enquadramento, a gente vai para a elaboração do laudo pericial. Tá ok? Então, aqui dentro dessa estrutura, eu já vou ter todas as informações e os materiais que são necessários, que foram coletados, inclusive, que foram utilizados nas etapas anteriores, né, para que a gente possa ter a conclusão adequada daquela situação problema. Então, na elaboração desse laudo pericial, eu posso incluir o histórico do caso, eu posso incluir todos os relatórios de vistoria que eu verifiquei, tá? E que nós fizemos naquela situação. Eu faço a análise dos dados, eu incluo o resultado das amostras e dou um parecer conclusivo, obviamente com fundamentação técnica. E faço um detalhamento do enquadramento de acordo com a legislação pertinente àquela situação problema. Então, esse é o
passo a passo do que a gente está montando e do que a gente está fazendo. Então, se vocês seguirem essa sequência, vocês não terão problemas na estruturação do laudo técnico. Baseado nessa estrutura e nessa sequência que nós colocamos aqui, você basicamente vai criar uma sequência de raciocínio lógico. Então, informações dos autos, depois eu já tenho uma noção dos levantamentos preliminares, eu faço a vistoria no local que eu tenho as informações que eu coletei naquela vistoria, então eu vou colocando, criando o histórico do caso, a situação problema, as observações iniciais, a questão do que foi constatado nas visitas técnicas, ou seja, nas visitas em loco, né, no trabalho de campo, e tudo isso muito bem sequenciado, o enquadramento das situações mediante a legislação, o que configura de acordo com a legislação aquela situação, e você vai fazendo a descrição, vai pegar os resultados dos laboratórios, das análises de água, de solo, do que for, e confrontar com as legislações e as resoluções de padrão de concentração de carga poluidora, se está emitido, se não está, se está dentro do parâmetro, se está fora do parâmetro e tudo, e vai fazendo o enquadramento. Aquelas concentrações, aquela carga poluidora que foi detectado, por exemplo, mediante ao excesso de geração de chorume pela decomposição inadequada dos resíduos, está provocando esse tipo de impacto ambiental, está afetando o ecossistema aquático, está afetando o ecossistema natural daquela área. Isso está fazendo com que o desenvolvimento de determinadas espécies, que são os bioindicadores, se proliferem e não são comuns naquela área, e isso vai gerar um desequilíbrio ambiental. Eu estou tendo a predominância de roedores, macro e microvetores transmissores de doença, isso vai afetar a saúde pública, ou seja, eu começo a fazer as minhas argumentações diante da situação problema, para chegar na conclusão de que realmente aquele lixão que foi criado de maneira clandestina está afetando todo o ecossistema local, depreciou a qualidade dos corpos hídricos, tem afetado a saúde da população, porque tem uma dinâmica de interação com esses corpos hídricos, está afetando a saúde, está havendo a proliferação de macro e microvetores transmissores de doença, isso está aumentando a incidência de doença naquela população próxima à área do lixão, e assim vai, ou seja, eu estou chegando num parecer conclusivo da situação problema que eu fui contratado para examinar. Então, diante desse dado técnico, desse parecer conclusivo, baseado em fatos e evidências, eu vou entregar ao magistrado, ao juiz, para que ele tome a decisão. Eu não vou emitir sentença e nem orientar que configura crime, afirmar que configura crime. Eu vou fazer o levantamento da situação e eu vou enquadrar com a legislação. Eu não vou, no meu parecer, na conclusão do meu laudo, dizer que fulano ou ciclano cometeram crime ambiental com base na... Não. Eu vou dizer que, em detrimento da legislação, do parágrafo tal, da Política Nacional de Resíduos Sólidos, ou da Lei de Crimes Ambientais, ou da Política Nacional de Meio Ambiente, está configurando degradação e depreciação do meio ambiente, afetando a saúde da população e tudo mais. Quem vai configurar um crime não sou eu, perito, é o juiz, que fique claro. Tá? Eu nunca coloco um parecer conclusivo afirmando que aquilo é crime ambiental. Eu afirmo o dano que está sendo ocasionado e isso se enquadra nesse parâmetro da legislação. Ponto. Acabou. Quem vai determinar o crime e qualquer outra situação disso é o julgamento do processo e o magistrado. Não é o perito, que fique bem claro isso. Tá ok? E a gente entender a nossa função enquanto perito. Então, basicamente, a gente já até comentou de maneira mais geral, está em suprir lacunas do juiz no sentido de conhecimento técnico. O perito, como eu falei, não vai substituir o juiz. Ele auxilia a sua avaliação no caso. Então, a função nossa é essa. E o Código de Processo Civil, no artigo 139, deixa claro: são auxiliares do juiz, além de outros cujas atribuições são determinadas
pelas normas da organização judiciária, o escrivão, o oficial de justiça, o perito, o depositário, o administrador e o intérprete, quando for o caso. Então, são auxiliares do juiz. O juiz não tem conhecimento técnico de resíduo. Então, eu, Rodolfo, vou lá e vou passar as orientações e as avaliações acerca daquele caso sobre o impacto de resíduos, porque eu sou engenheiro ambiental e formado com mestrado, doutorado, pós-graduação nessa área e posso ter um know-how técnico para falar sobre resíduo. Ponto. E no artigo 145, quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico, o juiz será assistido por um perito. E aí ele fala, no parágrafo 1º, os peritos serão escolhidos entre profissionais de nível universitário devidamente inscritos no órgão de classe competente. Parágrafo 2º, os peritos comprovarão sua especialidade na matéria sobre a qual deverão opinar, mediante certidão do órgão profissional em que estiverem inscritos. Parágrafo 3º, nas localidades onde não houver profissionais qualificados para preencher os requisitos desses parágrafos anteriores, a indicação dos peritos será de livre escolha do juiz. E na questão do laudo pericial, nós temos que observar as legislações que motivam nesse sentido. E como nós até citamos anteriormente, a 9.605, que é a Lei de Crimes Ambientais. Ele deixa claro aqui a necessidade, tá, do laudo pericial, e isso já está amparado pela legislação. No artigo 17, ele já deixa claro que a verificação da reparação a que se refere o parágrafo 2º do artigo 78 do Código Penal será feita mediante laudo de reparação de dano ambiental. Então, ele já está deixando claro, laudo de reparação de dano ambiental. E as condições a serem impostas pelo juiz deverão relacionar-se com a proteção do meio ambiente. Ou seja, ele necessita de um laudo para que oriente quais são os procedimentos de reparação daquele dano ambiental. E tendo o juiz aí, com base nesse laudo, trabalhar na proteção do bem ambiental. Né? Quando a gente fala da questão do Código Penal, e o artigo 78 que ele cita no capítulo 4 da suspensão condicional da pena. Parágrafo 2º do artigo 78. Primeiro caput do artigo. Durante o prazo de suspensão, o condenado ficará sujeito à observação e ao cumprimento das condições especificadas e estabelecidas pelo juiz. O parágrafo 2º, ele diz: se o condenado houver reparado o dano, salvo impossibilidade de fazê-lo, e se as circunstâncias lhe forem inteiramente favoráveis, o juiz poderá substituir a exigência do parágrafo anterior pelas seguintes condições aplicadas cumulativamente: proibição de frequentar determinados lugares, proibição de ausentar-se da comarca onde reside sem autorização do juiz, comparecimento pessoal e obrigatório a juízo mensalmente para informar e justificar suas atividades. Então, isso também se aplica na questão do dano ambiental. Eu preciso do laudo, ele me dá as informações iniciais, eu trabalho na proteção e na tutela do bem ambiental e eu posso incluir aí a proibição desse indivíduo de frequentar essa localidade, de chegar próximo a essa área. No artigo 19 da Lei de Crimes Ambientais, 9.605, a perícia de constatação do dano ambiental, sempre que possível, fixará o montante do prejuízo causado para efeitos de prestação de fiança e cálculo de multa. Isso é um outro ponto. Parágrafo único. A perícia produzida no inquérito civil ou no juízo civil poderá ser aproveitada no processo penal, instaurando-se o contraditório, ou seja, a ampla defesa e o levantamento de informações mediante tudo que está sendo direcionado e acusado o réu também. O outro ponto, no artigo 20, a sentença penal condenatória, sempre que possível, fixará o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido ou pelo meio ambiente. Eu tenho aqui 3 artigos da Lei de Crimes Ambientais que fazem referência à necessidade de um laudo pericial para que se tome as devidas providências àquela situação.
Previsto no artigo 76 da Lei 9.099, de 26 de setembro de 95, somente poderá ser formulada desde que tenha havido a prévia composição do dano ambiental, de que trata o artigo 74 da mesma lei, salvo no caso de comprovada impossibilidade. Tá, então o que que ele cita aqui no artigo 76? Só para que a gente tenha, tem a legislação aberta aqui na outra tela, vamos lá. Artigo 76. Havendo representação ou tratando-se de crime de ação penal pública incondicionada, não sendo caso de arquivamento, o Ministério Público pode propor a aplicação imediata da pena restritiva de direitos ou multas, a ser especificada na proposta. Então, diante desse contexto, a gente já avalia para a área da questão ambiental, os crimes ambientais a qual estão se enquadrando e a necessidade do laudo pericial para fazer o levantamento adequado dos danos que foram gerados ao meio ambiente. No artigo 28, a gente tem a seguinte questão. A disposição do artigo 89 da Lei 9.099 aplicam-se os crimes de menor potencial ofensivo definidos nesta lei, com as seguintes modificações. Então, a declaração de extinção de punidade, tá, de que trata o parágrafo 5º do artigo, referido no caput, dependerá de laudo de constatação de reparação de dano ambiental, um laudo pericial para isso. Tá? Ressalvada a impossibilidade prevista. Na hipótese de o laudo de constatação comprovar não ter sido completa a reparação, o prazo para suspensão do processo será prorrogado até o período máximo previsto no artigo referido no caput, tá? Acrescido de mais um ano com suspensão de prazo de prescrição. Tá? Então, isso é um outro ponto. O que eu quero que vocês entendam? Eu estou sempre firmando aqui a necessidade da dependência de um laudo técnico. Esse laudo técnico é resultado de uma ação pericial. Então, os demais dizeres do artigo 28 também fazem referência a isso, né? Fim do prazo da prorrogação, proceder-se-á à lavratura do novo laudo de constatação de reparação de dano ambiental. Ou seja, foi feito, depende do laudo, constata que foi reparado ou não foi reparado, dá um prazo novamente e aí faz-se um outro laudo, uma outra perícia na área para verificar se já foi sanado o problema. E aqui a gente entra finalmente na estrutura do laudo pericial a ser executado. Então, tendo essa proposta, o que a gente vai observar aqui? Nessa estruturação, o que eu quero que vocês entendam, tá, gente? Isso aqui é uma estrutura geral, padrão, que eu posso utilizá-la ou que eu posso adaptá-la à minha situação, problema. Mas isso aqui já dá um norte do que eu tenho que conter de informações mínimas de um laudo pericial para a gente poder fazer um levantamento mais adequado. Então, a gente pode começar fazendo nessa estrutura uma sequência lógica, onde eu vou ter uma descrição, tá, dos casos que a gente pode estar estudando. Então, o que eu posso dizer? Que essa estrutura que eu estou colocando aqui, para a maioria dos casos, ela pode se adequar ou, dependendo da necessidade, a gente vai modificá-la. Tá? Mas como ela é geral, ela atende a quase tudo. Eu posso estar suprimindo situações a partir do momento que eu ver que determinado item não tem alusão ao caso que eu estou analisando. Então, ok, ele não vai entrar nessa discussão. Tá? Eu não estava estudando, por exemplo, na questão ali dos lixões, o impacto ou qualquer referência a uma questão climática. Então, aqui vocês podem ver o item 131, clima. Eu não entrei muito no mérito dessa questão. Agora, se eu fosse fazer um levantamento sobre índice pluviométrico, precipitação, taxa de retorno, deixa eu ver o que mais a gente pode utilizar aí. A questão da sazonalidade, estiagem, chuva, e assim vai. Influência da umidade, alteração do microclima da região, ou uma especificação com relação a dados de umidade, evapotranspiração, pela perda de supressão, pela perda ou supressão de cobertura vegetal. Aí é outro detalhe, entraria nesse ponto. Nesse caso em questão do lixão, a gente não estava entrando nessas variáveis. Então aqui não tem muito
o que abordar com relação ao clima. Posso fazer uma referência mínima ali com relação ao período em que foi feito as análises de água, a concentração e tudo mais, mas que já detecta alguma influência específica em aspecto negativo naquele corpo hídrico, naquela localidade. Ponto. Mas eu não vou entrar nas especificações aqui. Então, na maioria dos casos, a gente vai utilizar aqui basicamente os dados mais gerais que são necessários. Então, a gente pode estar utilizando isso daqui. Para cada caso específico, é importante que a gente entenda que vai fazer a adequação que lhe couber, tá ok? Então, nesse primeiro momento, a gente pode trabalhar com observações e caracterização do local. Vocês vão ver que isso aqui se assemelha muito ao levantamento do estudo de base para o diagnóstico ambiental. Então, eu tenho a localização da área, obviamente, né? Eu vou fazer o levantamento, eu vou plotar aquela área, vou utilizar mapas temáticos de tudo que são compatíveis, né? E as coordenadas geográficas. A gente vai entrar com ferramentas de geoprocessamento aqui tranquilamente. Então, o segundo ponto a ser observado é a situação legal da área. E aqui a gente vai verificar se essa área é pública, se ela é privada, se é qual é a unidade da federação que ela pertence. Tá? Eu vou descrever aí qual é a destinação dessa área. A gente vai colocar as informações com relação ao seu uso atual. E assim vai. Eu vou fazendo uma caracterização desse ambiente. O clima fazer o levantamento necessário das questões climáticas regionais, se couber para aquela situação problema. A parte de recursos hídricos e hidrogeologia local é basicamente compreender essa dinâmica desses recursos hídricos, sejam superficiais e subterrâneos, e mapear os corpos hídricos que eu tenho naquela localidade. A geomorfologia e geologia, descrever relevo, cotas topográficas, relacionar situações de recursos minerais, se for o caso, se estiver na área. Nos solos é fazer o mapeamento das características e dos tipos de solo na sua localidade, as considerações na área sobre pedologia e edafologia, que for o caso, e se for pertinente para a tua situação, problema. A parte de vegetação, a mesma coisa, fazer o levantamento, o mapeamento das principais formas de vegetação daquela área, fazer um inventário daquela área com relação à vegetação, e se tem algum interesse econômico, se tem alguma espécie predominante, se há alguma espécie de relevante interesse ambiental e por aí vai. Constatar a ocorrência de espécies raras ou endêmicas naquela localidade. O mesmo raciocínio serve para a fauna, levantar principalmente a questão dos vertebrados, dando ênfase às espécies endêmicas, espécies raras, espécies migratórias, aquela área é utilizada como área de migração, como área de procriação e assim vai. A parte de ecossistemas é compreender, né, exatamente e descrever os principais ecossistemas naquela área, nos seus componentes abióticos e bióticos, que lá na frente a gente vai ter a compreensão e o entendimento sobre a dinâmica de funcionamento daquele ecossistema. No item 1.10, áreas de interesse histórico e ou cultural, obviamente, né? Listar e descrever locais de interesse histórico, culturais, se eu tenho jazidas naquela área, se eu vou ter alguma especificidade dentro daquela situação, por exemplo, de repente eu tenho comunidades tradicionais e eu tenho um cemitério naquela área, então eu tenho que avaliar qual é a influência disso naquele cemitério de culturas tradicionais. Tá? Se eu tenho áreas de preservação e a partir daí, se eu tenho enquadramento, por exemplo, alguma situação da lei do SNUC, se eu tenho alguma situação de uma unidade de conservação, seja ela nacional, estadual, municipal, dentro daquela localidade que a gente está avaliando, a parte de infraestruturas, que é o nosso item 1.12, e aqui a gente vai descrever as principais infraestruturas existentes naquela localidade. Então, o que é que eu quero dizer isso? Como é que é a parte de comunicação, telefonia, energia elétrica, abastecimento, se eu tenho núcleos habitacionais naquela localidade, se eu tenho estrada, se tem cooperativa, se eu tenho área rural, área urbana, e assim vai, dependendo do que for. Só fazendo uma correção aqui, mas eu já mudei, tá? Atividades previstas, ocorridas ou existentes na área. Então, os tipos de tecnologias a serem utilizadas nas fases de implantação e operação de um determinado empreendimento, quais são os insumos e equipamentos daquela localidade, em termos de infraestrutura. A gente vai estar falando de uma atividade industrial, por exemplo. O passo seguinte é fazer uma análise e discussão desses dados. Então, entendam, eu fiz o levantamento de informações que são pertinentes para eu montar o quê? Para um diagnóstico ambiental da área. E está bem aqui.
no item 2, análise e discussão desses dados. Então, o que que a gente tem como uso da terra? Basicamente, qual é o uso atual, né, e o percentual utilizado, se eu tenho atividade agropecuária, se eu tenho atividade urbana, atividade industrial, tudo a questão de uso e ocupação do solo, tá? O uso atual do recurso hídrico, né, da água, e aí a gente vai observar se eu tenho obras de engenharia, se eu tenho canais, diques, represamentos, barragens, drenagens e tudo que for pertinente a essa parte de recursos hídricos. E verificar se ocorrem fontes poluidoras ou influenciando de maneira negativa esses recursos hídricos, tá? A avaliação da situação ecológica é basicamente a gente entender aqui o levantamento das ações antrópicas anteriores e até as atuais que influenciaram essa questão dessas situações ecológicas na área. Se eu tenho atividades antrópicas ou alguma situação que ocasione uma determinada pressão antrópica na manutenção dos serviços ambientais, na manutenção dessa dinâmica ecológica local. E, óbvio, a avaliação socioeconômica, analisar toda essa situação socioeconômica da área através de metodologias que sejam compatíveis com a realidade regional, ou seja, isso é óbvio, a gente vai adequar ao contexto em que a gente se encontra para fazer o levantamento de dados e o diagnóstico que for mais pertinente para essa situação, problema que a gente está avaliando. Tá? Né? Dando sequência no item 2.2 é a parte de impactos ambientais. Percebam que aqui, basicamente, nessa análise de discussão de dados, é uma avaliação de impacto ambiental. Eu estruturei um diagnóstico, agora eu estou trabalhando na situação dos impactos ambientais que estão sendo esperados ou que foram identificados naquela localidade mediante a interferência antrópica, mediante o dano ambiental que foi causado. Então, óbvio, levantamentos no meio biótico e abiótico e os impactos no meio socioeconômico, perspectivas de evolução ambiental da área. Então, nesse sentido, a gente vai analisar quais são as interferências no ecossistema, na questão das características físico-químicas da localidade, sendo alterado por algum agente impactante, algum agente degradador, o que está afetando a fauna e a flora da localidade, a dinâmica socioeconômica do local, atraiu emprego, não atraiu emprego, está depreciando o bem ambiental, e isso está gerando problemas na economia local, a vegetação, a parte agrícola não está se desenvolvendo, a população utilizava o corpo hídrico para a sua subsistência, pescar, e hoje em dia as influências negativas nesse corpo hídrico estão afetando, né, essa atividade de pesca e subsistência, e por aí vai. Eu tenho N situações que eu vou precisar observar nessa localidade e que a gente vai ter que levar em consideração essas variáveis também para predizer esses impactos ambientais. Tá? Considerações complementares, se necessárias. Se for o caso, alguma alternativa tecnológica, por exemplo, que possa estar sendo utilizada naquela localidade, que possa ser menos impactante para aquela área. Né? Recomendações para mitigar os impactos adversos e incorporar benefícios, recomendações para monitorar os impactos ambientais. Então, hoje, por exemplo, tenho o encerramento de uma área que era utilizada como aterro ou de uma área que era utilizada como lixão. Eu tenho que estar monitorando essa área. Quer um exemplo disso? Eu fui fazer uma situação de perícia em um aterro e, por questões e problemas administrativos, eles não mantiveram a periodicidade das análises nos postos de monitoramento. Então, quando eu cheguei na área e eu fui pedir essa documentação para ter um histórico da área e da situação, o que, que aconteceu? Fazia mais de 2 anos e meio que eles não faziam nenhum tipo de coleta. A atual gestão não sabia nem onde ficavam os postos de monitoramento, porque não foram cuidados, não teve uma devida manutenção, não teve o levantamento das coletas dentro da periodicidade que era prevista na área e a vegetação tomou conta da área. Os novos gestores não sabiam nem onde tinham localizado, tiveram que procurar a planta do aterro para identificar onde é que estavam os postos de monitoramento e, a partir daí, fazer a limpeza do terreno para poder ter acesso a esses postos de monitoramento, fazer a coleta de água. Mas agora avalia um impacto ambiental sendo ocasionado por alguma situação de problema desse aterro sanitário. Você não tem 2 anos e meio de monitoramento, ou seja, eu tenho um espaço em branco aqui de informações e para eu predizer desde quando o problema começou,
é mais complicado. Até para estimativa da extensão do dano que foi causado. Ou seja, é impossível ter essa informação? Não, não é impossível. Só que devido a essa falha, se eu estivesse monitorando, de repente o problema ambiental poderia estar acontecendo há coisa de um mês, como poderia estar acontecendo há cerca de 2 anos. O que é que isso vai influenciar aqui? A ausência desses dados vai me exigir um detalhamento e uma prospecção muito mais minuciosa na área para predizer a extensão do dano ocasionado por falhas operacionais daquele aterro sanitário. O que é que isso repercute? Aumento de custo. Então, são situações que poderiam ter sido evitadas. E até mesmo no monitoramento, se eu tivesse observado, eu estou há mais ou menos um mês atrás, volta um mês, e foi detectada uma alteração, opa, tem alguma alteração, o que está acontecendo aqui? Vamos tentar sanar o problema. Só que aí eu não tenho a ideia do tempo do problema, eu não tenho ideia da extensão desse dano naquele momento, e eu não tenho nenhuma ação ali que poderia ter sido colocada para evitar o problema. Entenderam? São situações que, muitas vezes, por descaso, acabam ampliando o dano e, obviamente, o custo na reparação desse dano. Fora nas sanções. Se eu for fazer a tipificação penal disso na Lei de Crimes Ambientais, isto é um agravante. Então, são situações que eu preciso observar. Depois disso, eu faço, né, os apontamentos em relação aqui às recomendações para monitorar os impactos ambientais, para que a gente possa, no processo de recuperação, também orientar, a partir desse momento de recuperação, o que precisa ser feito para evitar que outros problemas sejam gerados na área. E aí, obviamente, eu vou fazer agora a apreciação dos quesitos. Lembra que eu falei que as partes interessadas têm os quesitos, ou seja, os questionamentos, tudo que for feito a nível de orientação e perguntas para que oriente o caminho do perito? Pois é, agora ele vai sanar essas questões. Quer dizer, sanar não, vamos corrigir o termo. Ele vai é, fazer a apreciação dos questionamentos e responder esses questionamentos. Agora, de acordo com as respostas, é que o juiz avalia. E eu faço depois a conclusão do meu laudo pericial. Então, deve ser elaborado de uma forma sucinta, mas, obviamente, também ela tem que ser conclusiva, ela tem que ser assertiva, ela tem que abranger os aspectos ambientais que precisavam ser observados e discutidos, e ao mesmo tempo ele deve chegar numa conclusão: a área está degradada, a área foi afetada, isso afetou a dinâmica socioeconômica da localidade por conta disso, 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 disso e disso. Ou seja, eu estou trazendo os fatos, eu estou trazendo as evidências que corroboraram para chegar nesta conclusão, nesses fatos que aconteceram. Essas situações, problemas, elas foram ocasionadas por conta disso, disso, disso e disso. Ponto. Eu estou sendo específico, eu estou sendo certeiro na situação. Tá? Significa dizer que eu estou sendo preciso, imparcial e baseado nas evidências que eu coletei na área para chegar nessa conclusão. Se vocês seguirem esse passo a passo, vocês formulam um laudo pericial tranquilamente. E outro, vocês podem procurar na internet que vocês vão encontrar disponível alguns laudos periciais em PDF. Então vocês podem utilizar. Rodolfo, mas está diferente disso daqui. Vai estar diferente, porque isso aqui é um modelo genérico. Ele está bem amplo. Então eu vou ter que adequar e redirecionar de acordo com o que eu precisar. E outro, eu não tenho um modelo padrão. O juiz não vai chegar com você e vai dizer: olha, é esse modelo aqui. Dificilmente, tá? Isso vai acontecer. O que ele vai te dizer? Ele vai te dar os quesitos, que são os questionamentos, que precisam ser sanados ali, que precisam ser respondidos, e ele vai, a partir dali, tu vai construir o layout do teu documento. Você pode usar isso aqui como um padrão? Pode. Você pode mudar completamente isso daqui? Pode. Isso é a critério do perito, de acordo com o que ele julgar necessário para responder o que foi solicitado a ele.
Tá? A estrutura de criação você vai fazer de acordo com o que for mais adequado para você, mediante a sua situação de perícia ambiental, tá ok? Então, com isso, nós fechamos essa unidade de perícia, de maneira bem sucinta, bem direcionada, né? Quais são as ações dentro da metodologia e dentro do laudo pericial, o que deve conter de informação. Qualquer dúvida, é só entrar em contato e a gente vai estar esclarecendo.